Tá, primeiramente, boa noite. Fala, meus punheteiros de sigilo. Espero que todo mundo esteja bonzinho, que todo mundo esteja bem. Cara, assim, o que eu posso falar, né? A gente não pode falar muito, mas eu esperei ansiosamente por essa urna. Vocês não fazem ideia do quanto que eu enchi o saco do Ian. Eu faço ideia. Justamente porque a ideia, quando o Ian falou pra mim da urna e tal, eu fui ritualizar, a gente sempre ritualiza, né? E os espíritos da Goetia foram muito favoráveis. Eu acho que começa por aí, porque a gente tem que desmistificar logo de cara que a galera acha que vai ficar preso, trancado, escravizando o capeta. E não é por aí o rolê. Isso aqui é como se fosse um assentamento pra eles. É como se fosse a casinha deles, né? E potencializa o poder e tudo mais. Então, desde que Orobás, que é o grande iniciador do rolê, né? Desde que ele me falou de como isso potencializaria minhas práticas, eu fiquei no... Nossa, mas eu fiquei tanto no pé do Ian. Mês a mês eu tava lá, mano, minha urna. Mano, minha urna. Mano, minha urna. Não, deu problema. Não, a fundição deu não sei o quê. Não, a mulher teve problema. Eu quero a minha urna. E ela chegou. Mas assim que ela chegou, rapaz do céu, eu tava numa sede de fazer um ritual com os capeta. Eu fiquei empolgado. Parecia criança com o brinquedo na mão. Mas a gente sabe que é um instrumento muito forte e exige-se uma consagração muito forte. No meu caso, foi por uma experiência de gnose, né? Primeiro com Orobás, eu levei a minha urna no cemitério. Maneiro, hein? Eu levei minha urna no cemitério. Coloquei terra no fundo, né? Eles pediram pra eu colocar terra no fundo e 3 cabaças. Pequenininha, cabacinha, sabe? Uhum. E acendi uma vela lá e o selo que tinha. Eu tinha vários selos já feito com você também. E coloquei todos os selos ao redor e foi basicamente um ritual ali no cemitério de noite. Eu moro do lado de um cemitério, inclusive, né? E então, pra mim, é muito mais fácil o acesso. E aí, fiz o ritual ali. Beleza. Não aconteceu nada, nenhuma manifestação, nada. Eu pus a urna no carro, tô voltando pra casa, de boinha, começou a fazer barulho de... Sabe, a cabaça, ela tem... tipo um chacoalhozinho dentro, né? Uhum. Começou a fazer uns barulhos estranhos. Falei, não, deve ser o carro mexendo. Uhum. Até hoje faz uns barulhozinhos de chacoalho sozinho lá, parada a urna, lá no cantinho dela. Uhum. Mas foi mais ou menos assim que eu fiz a consagração dela a princípio. E aí, pra quem conhece um pouco do meu trabalho, sabe que eu sou muito focado na magia enoquiana. E com os anjos sêniores da magia enoquiana, que são os anjos príncipes, eles me deram uma fórmula de contenção, porque a coisa saiu um pouco do controle no princípio. Uhum. Tamanha manifestação. Mesmo usando o Goetia de Dr. Hood, diga-se de passagem, né? Então foi isso. A princípio a consagração foi assim, e depois eu pedi a ajuda do anjo sênior Ahrim-Naap, e ele me deu uma fórmula de utilização para abrir a urna, para trancar a urna, e tem todo um rolê ritualístico que eu faço para poder acessar, legal, né? Como se fosse um portal mesmo. Uhum. A minha eu fiz de uma forma mais herética, né? Porque eu sou demonólatra, então eu peguei a urna, li cada um dos nomes divinos que estão gravados ao redor, né? Que são 7 arcanjos e mais alguns nomes. E eu chamei esses nomes sagrados e coloquei eles abaixo dos demônios, falando que ali no meu templo eles vão servir a mim e aos demônios. E ainda passei a faca nos nomes angelicais, colocando eles como subalternos aos meus demônios. Chamei Baal, chamei Asmodeus. Então a minha consagração foi mais profana. É uma ótica totalmente avessa da minha. Uhum. E a tua, Lesão? Cara, a minha serviu porque ela foi um presente, né, velho? Uhum. Ela foi... Não sei se eu me envergonho ou me orgulho do que eu vou dizer, mas eu não paguei um centavo na urna. Pô, você tem que ter orgulho. Tem que ter orgulho no sentido, né? Foi de um resultado de um trabalho mágico que eu fiz para um cliente. E ele procurou o Ian pelas minhas costas, eu não sabia. Encomendou a urna com ele e do nada ele só me falou, vai chegar um negócio aí pra você e tá na sua casa. Caralho. E depois fala que moral, é só uma gistinha por aí. Só, mais humilde. Mais humilde. Totalmente. Meu, quando o negócio chegou em casa, velho, naquela caixa muito louca que o Ian fez, com forro vermelho, eu abri aquilo ali e falei, tá maluco, cara. O sentimento infantil de você pegar a urna ali, eu falei, caraca. Aí chegou numa quarta-feira, se eu não me engano, terça, quarta-feira, não me lembro. Acho que foi numa terça, e eu fui consagrar ela na quarta. No outro dia já era uma quarta, de lua crescente, tal, que cumpre a métrica salomônica ali de consagração, que normalmente é quarta de lua crescente. E aí eu tenho um trabalho bem consistente até com o arcanjo Mihael. E aí ele passou algumas coisas pra mim, né? E dentro desse contato, Mihael,
ele sempre me arrumou instrumentos mágicos. Meu primeiro colar de proteção foi um presente de Mihael, ele conectou as pontes para mim. Minha esfera de cristal, que é uma bola de cristal de quartzo branco translúcida, uns 85 a 90% translúcida, Mihael que conseguiu pra mim. Eu fiz um ritual, pedi a ele pra que me trouxesse aquilo. Encontrei ela no fundo de uma loja de cristal, assim, cara, ali em São Paulo. E ela, tipo, tava há muito tempo lá e ninguém tinha comprado. Aí eu paguei, tipo, 150 e, foi incrível. Isso foi uma coisa fenomenal. A espada salomônica que eu tenho também foi o Mihael que trouxe pra minha vida. E a urna, segundo ele, também foi ele que trouxe. Né? Então, Mihael, ele é o grande, não à toa, o nome dele vai no centro do triângulo goético. Ele é o grande mestre dos magos em si. Ele é quem vai bater com a espada na tua cabeça quando você estiver fazendo besteira. De repente, se for atacar um inocente, for fazer alguma coisa que você não deva fazer, é Mihael que vai te cobrar muitas vezes. E ele é bem, como é dito, incorrupto e incorruptível. Então, ele tem esse cuidado comigo. Então, Ave Arcanjo Mihael. Da hora. A consagração, segundo o que ele me disse, como até na própria Goécia do Dr. Hud, tá o nome de Mihael ali no final da consagração, que é dado com aqueles nomes, onde você tem Essenemolar, né? Você tem Gamaliel, Moloch, né? Que consta ali. Ele diz, e no final, Mihael. A consagração é feita, pelo que ele me explicou, a ele próprio. Tal como é o triângulo com o nome no centro. Então ali eu fui, fiz as consagrações, uma vela de cera de abelha, a estatueta de Mihael que a gente tem, o selo, que foi o primeiro selo que ele me deu, que está lá até hoje. E aspersão, defumação com perfumes solares, né? E, a mão em cima da urna ali, a consagração na outra. E lendo, assim, invocando aqueles nomes, né? A sensação que tem é como se você de fato tocasse um pouco na energia, por exemplo, de Moloch. E enquanto você vai citando os nomes, colocando aquela energia na urna, indicando que todos os espíritos subalternos, aqueles seres, devem se colocar aqui. Aqui é o lugar deles. Aqui é o lugar deles. Porque, assim, a energia caótica, ela é solta. A energia caótica, ela não tem muito localidade. A gente tem ela sempre pipocando em todo lado. Então a urna, ela vem sendo uma representação de algo que é impalpável, de um reino impalpável, de um assentamento que não existe, que não se vê. Entende? Também a gente vai ter ligações com a caixa de Pandora, aquela conversa toda. Mas em geral a consagração foi assim, a sensação dessas energias ali no momento da consagração foi incrível. E dica do Mihael, se alguém quiser pegar e tiver a urna, é que sempre se reconsagre ela em todo o ritual goético. Sempre se reconsagra ela, para ela voltar a ter aquela força na prática da evocação que você for fazer ali. Então assim foi a consagração. Pô, que maneiro, hein? Urna, cara. Diferente da duel ainda, né? Totalmente diferente da sua. Também. E a sua, Balta? Como é que foi o processo e a consagração? Aí o Balta, primeiramente eu quero mandar aí um abraço para minha mulher, para meus seguidores aí. A urna, assim como muitos instrumentos, ela é um instrumento que você não só consagra, mas faz uma operação para ativá-la. A faca de cabo preto é assim também. Então assim, eu consagrei ela, mas eu não ativei ela para prender, porque essa tampa não tem como prender espírito sendo ela de bronze. Ela tem que ser de chumbo, pelo menos, ou a gente faz até lembra que a gente conversou? Sim. Eu queria fazer por dentro. Bacana. Tem que ser de chumbo e tem um procedimento que você faz, que é bem difícil. A gente tem um mago só que conseguiu fazer esse experimento aí com excelência, que é o Frater Ashen. Ashen Hassan. Ele mesmo, ele é o único que fez. O cara é bravo. E a mulher dele aguentou, né? Um mês na santidade, entendeu? Porque você não pode. Você tem que ficar um mês casto. E na hora da consagração da urna, que você vai. Como todo método de consagração na magia salomônica, você vai fazer aquele método de consagração. Tem um exorcismo de ativação dela, sim, que é repetido igual você falou, isso mesmo. Mas assim, eu consagrei, mas eu não fiz o experimento, não sacrifiquei o galo preto, não coloquei o sangue dele tudo nas cavidades ali do selo, como manda a arte. Então assim, ela tem potência de utilização igual eu uso, mas ainda não de prender. Então eu fiz o método que está no Grimório, né? Mas ainda não fiz o experimento para ativar ela da maneira que eu gostaria. Por conta da tampa de chumbo? Eu queria a tampa. A gente conversou, mas falou, não dá por causa da Vou fazer pra você, mano. Vou fazer pra você. Beleza. Que a gente consegue colocar e fazer ali numa forma mais... O negócio é que a tampa de chumbo, se tiver uma quedinha, ela entorta. Ela é... Esse que é o problema. Ele é maleável, né? Sim. Pô, maneiro. Cada um tem um processo bem diferente de consagração. E você teve alguma experiência de materialização com a urna? Tive bastante, irmão. Assim, a urna... Não que eu não tinha.
com triângulo, com turíbulo da arte, eu tive, sempre tive. Mas é um negócio mais forte, né? A urna, ela teve. Aquele negócio que eu até queria falar com você, irmão. Sobre o plasma na frente da urna. Aquela energia que fica na frente da urna, que você... Não é visão, não é scry, não é porra nenhuma. É físico, é visão física. Eu já tive 2 vezes com a urna, mas já tive sem a urna também, né? Quando eu voltei a ter ela com mais frequência, foi com a urna por causa do material. Ela tem mais energia para potencializar isso. E é uma visão física. Você pensa que você tá alucinando. Você fala, peraí, eu consigo tocar essa porra. Tem uma energia aqui na frente dela que é um plasma, parece um fogo invisível. Você ficou fazendo assim também? Eu fiquei. Você brisa, você fica olhando. Então, tipo assim, eu já tive com turíbulo, eu já tive com triângulo. Foi ritual de Bael ainda. A minha primeira experiência que eu tive isso. Com a urna eu tive mais 2 vezes. Então eu sinto que ela potencializa pelo material ser o material mais adequado para esse tipo de coisa que é a manifestação, né? Mas já tinha essa experiência antes, né? Tive essa experiência de materialização.